Fala, gente. Eu vim falar sobre um assunto que eu acho que é um tema que mais chama a atenção dos nossos pacientes. Vou falar um pouquinho sobre queda capilar aumentada e falar sobre como eu penso o tratamento da queda capilar. Esse vídeo vai ficar no YouTube, eu vou colocar os links nas minhas redes sociais. E se você gostar, compartilhe com os teus pacientes, com os teus clientes. E se você for uma pessoa que está sofrendo de queda capilar, assista quantas vezes você precisar para que você possa entender a mensagem que eu quero passar para você e, naturalmente, passe para as pessoas que estão vivendo o mesmo problema que você, do ponto de vista de queda capilar. Aproveite, curta, se inscreva no canal, ative notificações e dê o seu comentário sobre o vídeo. É muito importante para nós. Sei que todo mundo que tem canal no YouTube pede isso, mas a gente quer fazer com que uma mensagem séria e bacana sobre cabelo chegue ao maior número de pessoas possível. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto importante, então queda capilar aumentada, o propósito de um tratamento não é reduzir a queda. Gostaria que você entendesse isso. Essa live já esteve no meu Instagram, minha conta foi hackeada, o hacker apagou um monte de conteúdo e tal. Eu estou trazendo esse conteúdo para você agora de novo, um retrabalho que eu estou tendo, mas é um retrabalho que eu considero fundamental, porque essa informação é uma informação muito preciosa. Então nós vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso. Esse é o ciclo do cabelo, muita gente já conhece o ciclo do crescimento capilar. Nós temos que aproximadamente 80% ou mais de 80% dos fios de cabelo, dos folículos pilosos, estão em fase de crescimento. E essa fase de crescimento que está em ocre aqui na tela, onde eu estou passando o cursor, ela dura de 2 a 6 anos, em média, para cada pessoa. Então, alguns têm uma fase de crescimento mais longa, outros têm uma fase de crescimento não tão longa assim. E ao final dessa fase de crescimento, a gente tem um elemento importante, que é uma fase meio que transicional, que é a fase em que o cabelo começa a entrar dentro de um processo de paralisação, o encerramento da sua fase de crescimento, vamos dizer assim, que dura 2 a 3 semanas, até que o folículo entra dentro de um processo de uma retração e se prepara para soltar esse cabelo, e ele demora aí em torno de 2 a 3 meses para soltar esse cabelo. Uma vez que esse cabelo ele cai do teu couro cabeludo, que ele se solta do teu couro cabeludo, esse folículo quase que de imediato já inicia uma nova fase de crescimento. Então, toda a queda de cabelo, ela precede um crescimento capilar em condições normais, numa situação normal em geral. E aí eu pego este círculo representado pelo ciclo do cabelo, que gira só num sentido, e eu transformo ele numa fita para que você possa entender uma coisa importante. Então, assim, em condições normais dos ciclos do cabelo, esta fase de crescimento pode ser variável, e essas duas partes aqui são mais permanentes, a fase catágena e a fase telógena. Isso mudou um pouquinho depois do Covid, porque após a infecção por Covid, a gente tem visto pacientes terem uma queda de cabelo telógena com um menor tempo de duração da fase telógena, tá certo? Mas isso é tema para um outro vídeo, num outro momento. Então, a parte variável, essa parte que é a fase anágena de crescimento, ela pode ser para mais ou para menos, né? Por exemplo, numa gestação, essa fase anágena, ela prolonga, é o que muitas mulheres dizem, o cabelo para de cair ou cai muito pouco, o cabelo fica bonito, cheio, saudável, quase todos os fios estão em fase anágena, porque o ambiente biológico, né, o metabolismo da mulher que está gerando uma vida favorece crescimento, né, favorece proliferação de células, tem tudo aquilo que é estímulo para que aquelas células que recebem esses estímulos, as células fetais, as células da placenta, as células do próprio organismo da mulher, possam estar trabalhando na sua função melhor. Isso acontece com a matriz do cabelo, com a parte do bulbo capilar que produz o cabelo em si. Mas ela pode variar para menos também. Então, no eflúvio telógeno, você pode ter uma quebra, um encerramento precoce dessa fase de crescimento em qualquer momento
dessa fase de crescimento. E uma vez que eu tenho encerramento, parou de crescer com 1 mês, com 2 meses, com 6 meses, com 1 ano, 2 anos, 4 anos, ou seja, antes de cumprir o seu tempo normal de crescimento, o cabelo automaticamente vem para a catágena e telógena, ele se desprende. Já na alopecia androgenética, nós temos uma situação um pouco diferente. Na alopecia androgenética, a gente tem um encurtamento progressivo da fase anágena, da fase de crescimento. E é uma situação bastante interessante e nós vamos ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, por exemplo, vamos pegar uma mulher na gestação. Repare, aqui é o ciclo dentro com o seu tamanho normal, com a sua fase de crescimento normal. Na gestação, essa fase de crescimento se prolonga. Mas alguns cabelos que iriam cair na 2, 3, 4, 6, 10, 20, 26, 30 semanas após iniciada a gestação, eles não caem, eles continuam crescendo. E é por isso que muitas vezes as mulheres que têm queda capilar pós-parto, 2 a 3, 4 meses após o parto, acabam tendo uma queda capilar muito importante, porque os cabelos que tinham que ter caído na sua idade normal, eles têm um prolongamento do seu crescimento, e muitos desses cabelos que se acumularam e que deveriam ter caído normalmente ao longo da gestação, acabam caindo em volume no pós-gestacional. E isso mostra aqui, do ponto de vista daquilo que a gente estava falando, que é aquilo que a gente estava comentando, o que significa o eflúvio telógeno em si. O eflúvio telógeno é um tipo de queda de cabelo em que, por exemplo, o Covid, uma infecção, uma cirurgia, qualquer outro evento, uma doença, o uso de algum medicamento, uma pausa de uma pílula contraceptiva, por exemplo, ela faz com que aquela fase de crescimento que deveria ser de 2 a 6 anos, ela seja interrompida antes do tempo. E no eflúvio telógeno, a gente não... O eflúvio telógeno, ele não escolhe a idade do folículo. Não é porque o cabelo tem 5 anos e ele deveria cair com 6 anos de crescimento, que ele não vai ser escolhido. Ele vai ser escolhido com 5, com 5,5, com 4, com 3,5, com qualquer idade. Ele pode cair com dias. E aí as pessoas falam, mas até os cabelos pequenininhos estão caindo. Sim, porque os eventos que causam eflúvio telógeno, eles não são eventos que escolhem a idade do cabelo para fazer com que esses cabelos entrem na fase telógena e caiam. Eles simplesmente, aleatoriamente, tocam alguns folículos, os fatores causais tocam alguns folículos, e ao tocarem alguns folículos, o paciente vai ter uma queda de cabelo com qualquer idade. Então, repare uma coisa, se numa situação normal o cabelo cresce de 2 a 6 anos direto até cair, porque ele atingiu seu ápice de crescimento, e num eflúvio eu tenho uma interrupção abrupta do crescimento, com qualquer idade desses fios, eu posso dizer que o motivo da queda é a interrupção do crescimento. E com isso, a teoria que eu lanço aqui para vocês é de que, ao normalizarmos o crescimento, a gente pode ter uma redução da queda. Reparem que o que estava em vermelho era o gráfico anterior, era a imagem anterior. E quando eu coloco verde, eu coloco a complementação do tempo de crescimento de cada um desses cabelos em seus respectivos folículos. Então, quando eu elimino a causa e trabalho para normalizar o crescimento desse cabelo, a normalização do trabalho do folículo piloso, a tendência secundária da normalização do crescimento dos cabelos é a redução da queda. Então, o foco de um tratamento capilar passa a não ser, efetivamente, reduzir a queda de cabelo, mas sim normalizar o crescimento do cabelo. Normalizando o crescimento do cabelo, eu tenho uma consequente redução da queda.
No caso da alopecia androgenética, por exemplo, os cabelos que são tocados pelos mecanismos causais que levam à alopecia androgenética vão provocando não só um afinamento do fio, como um encurtamento desse fio. E aqui também eu tenho que, né, uma rápida, aqui uma transição normal, né, de anágeno para telógeno. Então, o cabelo cresce até o tempo, aqui é um cabelo normal, ainda não foi tocado pelo DHT aqui ou por outros fatores que levam à alopecia endogenética. Então, eu tenho um cabelo que está crescendo normalmente até o seu limite de crescimento, que é o normal para qualquer pessoa. Quando esse hormônio começa a tocar esse folículo, esse cabelo vai entrando na fase telógena cada vez mais precocemente. Então, a fase anágena ela fica mais curta, progressivamente mais curta. Então, tanto para o eflúvio telógeno, que eu tenho um transtorno com interrupção abrupta do crescimento, quanto para a alopecia androgenética, que evolui com um encurtamento da fase anágena progressivo, eu tenho como necessidade no processo de correção a reversão da normalização do crescimento do cabelo. Então, qual o propósito de um tratamento que se pensa para redução capilar? Normalizar o crescimento. Então, a gente exclui as causas, estimula a atividade do folículo para normalizar o crescimento, e o resultado desta correção dupla de exclusão da causa e correção, né, normalização do crescimento, é a redução da queda. Mas a queda não é o propósito principal de um tratamento, é o propósito secundário. Ainda que a gente saiba que a queda de cabelo é um elemento que assusta, que aflige, que causa mal-estar na grande maioria dos pacientes. Mas se a gente não der o tempo certo para que o paciente tenha normalização do seu crescimento capilar, essa queda não vai reduzir. E normalmente o tempo que a gente tem entre o começo do tratamento e a redução da queda varia entre 2 a 4, 5 meses, né? Com uma média de 3 meses e meio. Então, você que muitas vezes começa um tratamento ansioso pela redução da queda, vai continuar ansioso e, quem sabe, tua ansiedade vai promover mais queda se você não entender a mensagem que eu estou falando para você hoje, a mensagem que eu estou te trazendo agora. Isso é super importante, eu considero isso fundamental, seja esse conhecimento é fundamental, seja para quem é profissional, seja para quem é paciente. Se a pessoa não compreender isso o quão antes possível, ela vai sofrer mais. O profissional, porque vai achar que precisa ficar fazendo coisas mirabolantes a cada vez que o paciente reclama, e o paciente que vai estar com aquela sensação de insatisfação quase que o tempo todo nos primeiros meses de tratamento, porque não foi educado para entender que precisa de um tempo para a redução da queda capilar. A normalização do crescimento capilar, ela promove um progressivo aumento de fios de cabelo e um progressivo enchimento desse couro cabeludo, aumentando densidade e saúde do cabelo. Mas muitas vezes, enquanto a queda continua, isso fica imperceptível. Mas com o passar do tempo, a queda vai diminuindo e aquele enchimento que já estava vindo da normalização do crescimento capilar começa a compor a cabeleira de novo e o paciente começa a ficar mais tranquilo. Então, precisa dar esse tempo. O foco é normalizar o crescimento e não tratar a queda capilar. A redução da queda, repito, a redução da queda é uma condição secundária à normalização do crescimento. Certo? Assim, você pode tratar uma infecção pelos sintomas ou pela causa. Se você trata a causa, você controla os sintomas. Mas se você trata os sintomas, você não controla a causa. Ficou claro? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, compartilhem com seus pacientes, com seus clientes, ou com as pessoas que estão perdendo cabelo, assim como você, que pode estar perdendo cabelo e que aprendeu alguma coisa a mais hoje. Um grande abraço.